Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal para mais um vídeo da série Desigrejados. Antes do vídeo, eu queria dar dois avisos aqui importantes. Primeiro, vai aparecer aqui na tela o meu Instagram. Por meio do meu Instagram, você pode me mandar perguntas, sugestões, ideias para a gente discutir sobre temas relevantes que você queira discutir aqui no nosso canal. Então manda uma pergunta, manda um tema, que eu quero ter o prazer de trazer isso para o nosso canal e discutir com vocês esses temas que vocês colocarem aqui, as perguntas que vocês enviarem. Segundo, nosso vídeo de hoje, Desigrejados, o tema é a Igreja Comunidade Livre da Lei. A igreja é uma comunidade livre da lei. Eu quero indicar para vocês um curso, que é o curso sobre Romanos, uma vida excelente. Então, se você quer se aprofundar nesse tema, eu tenho um curso muito bom sobre a teologia de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 5. Na verdade, a essência da teologia de Paulo está em Romanos, capítulo 1, capítulo de 1 a 5. Então, todo o resumo, ponto mais teológico de Paulo, pode ser resumido na carta de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 5. Então, eu indico a você fazer este curso. É um curso que tem aulas gravadas, mas que vai ser muito bom se você fizer com relação a esta temática da igreja e a sua relação com a moralidade, com a ética, com as regras, com as normas, com as leis. Então, caso você queira, entre em contato comigo para que você possa então receber este curso apostilado e com aulas gravadas. Bem, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Igreja, comunidade livre da lei. Livre da lei. Uma questão que os desigrejados, aqueles que falam a respeito desse movimento, desse fenômeno, que faz com que este grupo denominado desigrejados seja a segunda maior denominação, digamos assim, do Brasil, uma das questões é que as igrejas elas tratam com as pessoas através de uma lei, de regras, de normas, que as igrejas elas estabelecem formas pelas quais as pessoas poderão ser abençoadas, receber a graça, receber o favor de Deus. E aí nós temos uma ênfase demasiada na ideia da troca, da retribuição, da teologia retributiva, da teologia da barganha. Bem, de fato, muitas igrejas elas trabalham a partir dessas ideias, a ideia das campanhas, que você precisa passar por uma série de processos para que no final você receba uma graça, uma bênção, um favor de Deus. Então, muitos desigrejados trazem essas questões como algo também essencial para que eles tenham decidido abandonar a estrutura eclesiástica. E nesse vídeo de hoje, eu quero tratar um pouquinho desse tema partindo de uma noção muito mais teológica, de uma noção muito mais bíblica, de uma noção muito mais reformada também e, obviamente, baseada na teologia paulina. A noção inicial que nós temos no Novo Testamento é que, primeiro, básico do básico, é que Jesus foi rejeitado exatamente pelo apego à lei. Então, a rejeição dos judeus a Jesus ocorreu exatamente porque trata-se de um povo apegado às suas tradições, apegado às leis, de um povo que valorizava muito mais a lei do que a relação de amor com o próximo, a relação de misericórdia com o próximo. Então, Jesus foi rejeitado por causa da lei. E uma ênfase que nós temos na teologia paulina é que o próprio apóstolo Paulo não conheceu a Jesus por meio da lei. Então, o texto, a experiência de Damasco, ela é muito clara. Paulo não conhecia Cristo. Jesus se apresenta a Paulo no caminho de Damasco. De fato, então a noção que nós temos aí é que Paulo, por mais que conhecesse a lei, a estrutura do judaísmo, ele não conhecia a Cristo. Ele passa a conhecer a Cristo a partir de Damasco. Então, a experiência de Paulo é uma experiência de alguém que conheceu a Cristo para além da lei, ou fora desta construção de tradição dos judeus.
Então, inicialmente, claramente, o Novo Testamento traz duas concepções. A rejeição de Jesus pela lei. Jesus foi rejeitado por um povo apegado à lei. E segundo, obviamente, a experiência de Paulo, que conhece a Cristo fora dessa estrutura da religião. Se a gente tratar da espiritualidade, nós vamos muito além disso. Nós vamos falar, por exemplo, da espiritualidade dos profetas, que era uma espiritualidade paralela à religião. A espiritualidade dos profetas não tinha relação com a lei. Era uma espiritualidade fora. Era uma espiritualidade que não era religiosa, sacerdotal, de mediação. Era uma espiritualidade totalmente alheia à religião, assim como a espiritualidade do próprio Jesus. Era uma espiritualidade alheia a essa estrutura de religião. Agora é óbvio, a relação do povo com Deus era a crença de que a bênção era adivinha da obediência à lei. Essa é a experiência de Israel. Então, a validade da relação se dá pela lei, pela obediência às regras da lei. Então, nós hoje temos uma igreja muito mais voltada para o Antigo Testamento, justamente por causa desta estrutura que Israel construiu no decorrer da sua história e da própria revelação parcial de Deus ali, e mais fora do contexto ali de Cristo, que de fato vem para quebrar toda a norma, toda a regra, todo o valor que aquelas tradições tinham, pelo menos as tradições ligadas às regras religiosas, às regras morais, às regras éticas. Jesus, portanto, quebra todas as barreiras relativas às questões religiosas do tempo dele. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar basicamente três coisas. Primeiro, a moralidade da religião, a moralidade da atual religião em relação com Israel. Segundo, eu quero falar sobre a igreja e o Antigo Testamento. Eu acho isso muito importante porque a maioria dessas igrejas, elas partem do Antigo Testamento para fazer as suas hermenêuticas, para fazer as suas teologias. E terceiro, eu quero falar sobre, um pouquinho terminando, sobre a própria teologia de Paulo, que eu acho que fecha toda essa discussão sobre a lei. Vamos lá. Então, primeiro, a moralidade da religião é uma moralidade externa, é uma moralidade ética. Então, quando falamos sobre isso, o Novo Testamento é muito claro. Essa expressão moral, essa expressão de moralidade, ela não é eficaz. Então, por mais que exista uma moralidade, uma ética, uma regra, uma norma, esta norma não é suficiente para tratar o interior do ser humano. Então, Jesus, nos seus embates com os fariseus, ele sempre deixou isso muito claro. A religião fracassou. O fracasso da religião com relação a tratar da interioridade da natureza humana. Portanto, todo ser humano ele é inerentemente mau e ele não pode ser tratado por algo que é somente externo, que é algo visível, que não é algo de fato interno, que não parte da interioridade do ser humano. Portanto, primeiro, ninguém é capaz de estabelecer regras morais para os outros. Então, mesmo aqueles fariseus, mesmo aqueles saduceus, eles não tinham este poder, esta competência de estabelecer as regras religiosas para o tempo deles. Segundo um teólogo que eu gosto, Karl Barth, o ensino de Cristo é o amor e a liberdade. O amor e a liberdade é o resumo de tudo aquilo que Cristo ensinou, de tudo aquilo que Cristo viveu. Cristo viveu de forma livre da lei, da religião e amando a Deus e ao próximo. Nesse sentido é que podemos então concluir que a igreja é uma comunidade de livres, de pessoas livres da lei. Como o tema do nosso vídeo diz, igreja, comunidade livre da lei. Então veja que qualquer tentativa de barganha, de conquista, qualquer tentativa de retribuição a partir de obras, ou melhor, de se dizer
justo a ponto de receber alguma coisa de Deus, não cabe dentro da noção do Novo Testamento. Muitas igrejas fazem isso, mas são igrejas que têm outros textos, a própria Igreja Católica, com outros fundamentos para além do texto. Mas se formos fiéis ao texto, de fato entenderemos que não faz sentido, à luz do texto, buscar justiça, buscar graça, buscar bênção a partir da lei, da obediência à lei. Finalmente, na teologia paulina, o centro de toda a teologia paulina é exatamente a graça e a lei. Óbvio, Paulo não critica a lei em si, mas ele critica o legalismo, o apego à lei e a ênfase da autojustificação pela lei. A ideia de que a lei pode nos tornar justos a ponto de recebermos a graça de Deus. Paulo denuncia o fracasso da lei e o fracasso do homem. Então perceba as duas denúncias de Paulo. Primeiro, a lei fracassou, porque não conseguiu resolver o problema humano. Segundo, o homem fracassou, porque também não conseguiu alcançar a lei. Então ninguém poderá viver plenamente a lei, ninguém poderá depender de obedecer plenamente a lei, porque nós fracassamos em função da perfeição da lei e da nossa imperfeição. O problema para Paulo não é a lei, mas é a imperfeição humana e a perfeição da lei. Podemos dizer que o problema para Paulo é a natureza adâmica, e é muito perigoso a qualquer tipo de exegese, de hermenêutica, de pregação sobre textos do Antigo Testamento. Hoje tratamos exatamente sobre essa questão que os desigrejados trazem, e uma questão importante, uma questão essencial para que possamos ser igreja, viver como igreja nos nossos dias, é entender que a igreja é uma comunidade de pessoas livres, uma igreja livre da lei.